Dando continuidade, pessoal, na nossa planilha apresenta esse campo aqui, distância reduzida, que significa a mesma coisa que distância horizontal. Se vocês quiserem, eu vou até colocar aqui para ficar, né? Distância reduzida é igual a distância horizontal. Ele chama de reduzida porque ele vai jogar numa fórmula para obter o valor de quem? Da distância, correto? E aí, como é que a gente calcula a distância, né? A gente já utilizou aí nas últimas aulas essa fórmula. Fio superior menos fio inferior vezes o seno de z ao quadrado vezes 100. Só que o que acontece? Nós já fizemos essa diferença do fio superior menos o fio inferior aqui nesse campo da tabela, que é o número gerador. Então, nós não precisamos executar novamente esse cálculo. É só jogar aqui na fórmula. Então, o primeiro lá para a gente fazer um exemplo. DH, que é a distância, igual. Quanto que é o número gerador? 0,055. Pode digitar assim direto na calculadora. Vezes o seno de 96, 33, 49. Né? Então, eu vou ao quadrado vezes o 100. Né? Então, montei aqui a fórmula da distância lá para o primeiro dado. Né? Quanto que vai dar esse valor? Né? Vou jogar na calculadora. Se eu jogar igual está aqui, 0,055 vezes o seno de 96, 33, 49 ao quadrado vezes 100, ele vai dar 5.428. Então, eu vou fazer isso, 5.428 vai dar o valor aqui da primeira distância. A segunda distância, vou pegar o número gerador 0093 vezes o seno de 93, 21, 27 ao quadrado vezes 100. Vai dar 9.268. E assim eu vou seguindo. A próxima vai dar 16.784, 13.199, 29.199, 31.288 e a do ponto 7, 36.985. Sempre seguindo essa fórmula. Número gerador vezes o seno de z ao quadrado vezes 100. Correto? E aí, depois nós vamos para o cálculo aqui da diferença de nível, que é esse campo da direta. Como é que a gente calcula a diferença de nível? Né? Nós vamos fazer eu vou diminuir aqui um pouco o meu zoom para eu poder digitar aqui embaixo. Eu vou fazer aqui no cantinho. Vou subir aqui a diferença de nível, nós vamos fazer o cálculo. Ela vai ser diferença de nível igual a altura do instrumento menos o fio médio mais a distância horizontal vezes a tangente de alfa. Vou inserir aqui o símbolo do alfa. A tangente de alfa. Cadê o alfa? Aqui, ele aqui. A tangente de alfa. Então, essa aqui é a fórmula da diferença de nível. Eu vou abrir aqui no Word para a gente poder fazer aqui. Vou digitar aqui mais detalhado aqui o cálculo da diferença de nível. Tá? Lá para o primeiro ponto, se eu for lá olhar, como eu fiz de uma única estação, essa altura aqui vai ser minha referência para calcular o dos 7 pontos, porque da mesma estação eu visei os 7 pontos. Então, eu vou colocar lá 1.445 menos a leitura do ponto 1 lá, quanto é o fio médio? 1.020. Fecha parêntese, mais a distância horizontal, que no caso aqui é 5.428, vezes a tangente do alfa. Quanto é o alfa lá para o número 1? Menos 6, 49. Então, eu volto aqui, menos 6, 49. Vou fazer esse cálculo aqui na calculadora. Eu posso fazer desse jeitinho. Esse cálculo vai ser igual a menos 0,200. Em aulas anteriores, eu mostrei para vocês
que a diferença de nível ela pode ser positiva, como ela pode ser o quê? Negativa. Quando ela for positiva, ela quer dizer que ela está acima da superfície de referência. Quando ela for negativa, abaixo. Agora, nós vamos calcular a diferença de nível para o ponto 2. Como do mesmo ponto foi visado, então a altura do instrumento é 1,445. 1,445 menos, quanto que é o fio médio do ponto 2? 1,005, aqui o fio médio. 1,005 mais a distância do ponto 2, 9,268, vezes a tangente do ângulo vertical, menos 3, 21, 27, menos 3 graus, 21 minutos, 27 segundos. Se eu fizer esse cálculo, ele vai dar menos 0,103. Então, vou lá na planilha e coloco menos 0,103. E assim eu vou fazendo para todos os pontos. Vou fazer mais um aqui para o ponto 3. A altura do instrumento. A altura do instrumento menos o fio médio, né? A altura do instrumento é a mesma porque foi visada da mesma estação. Menos, vamos voltar lá na planilha. Fio médio, 1 metro, né? Então, vou colocar lá 1,00. Mas tem que colocar a vírgula, viu, pessoal? Não é 1000, é 1 metro, né? Distância, 16,784. Vezes a tangente do ângulo alfa. Menos 1, 45,09. Está aí. Se eu fizer esse cálculo na calculadora, ele vai dar menos 0,069. Qual a unidade, professor? É metros, né? Diferença de nível, metros. Agora eu vou preencher aqui o restante, que depois vocês podem fazer em casa aí para conferir, né? Se os valores estão corretos. Sempre lembrando que no cálculo da diferença de nível, eu vou pegar a altura do instrumento menos o fio médio, mais a distância horizontal vezes a tangente de alfa. Vou fechar o parênteses aqui. Pode jogar desse jeitinho na calculadora que vai dar o valor correto. A do ponto 4 já dá positiva, dá 0,217, 0,317, 1,042. E o ponto 7 vai dar 1,687, correto? Calculei a diferença de nível. A cota que foi estabelecida para o ponto A foi cota 100. Para eu calcular a cota, eu vou pegar a cota do ponto A, que eu estabeleci cota 100, e vou somar ou subtrair com a diferença de nível, tá? A cota do ponto A é 100 metros. 100 metros. Eu estou arbitrando a cota do ponto A. Por exemplo, eu vou calcular a cota do 1. Vai ser a cota do A, que foi onde o teodolito está estacionado, mais a diferença de nível do ponto 1. Se essa diferença de nível ela é positiva, eu somo. Se ela é negativa, eu subtraio. Nesse caso, ela é negativa, menos 0,200. Então, eu vou fazer o quê? Diminuir. Como é que vai ficar a cota do 1 aqui? 100, como ele é negativo, menos 0,201. Se eu fizer essa conta, né? 100 menos 0,200 é 0,200, né, pessoal? 0,200. Vai dar 99,800, a cota do ponto A. Então, eu vou preencher aqui. Professora, não tem essa Czinha aí compensada. Não tem. Pode deixar ela em branco por enquanto. Nós só vamos ter elas quando nós estivermos fazendo o cálculo para uma poligonal. Então, nós vamos deixar elas em branco por enquanto, né? Porque isso aqui é uma estação, eu visei vários pontos, estou calculando a diferença de nível e a cota. Então, a diferença de nível do ponto A para o ponto 1 é menos 0,200 metros. E a cota que a gente calculou? 99,800 metros. Agora, eu vou calcular a cota do ponto 2. Como é que é a fórmula, professora? A cota do 2 vai ser a cota do A, que é a minha estação, mais a diferença de nível do ponto 2. Então, vai ser a cota do 2, vai ser 100 mais. Vamos voltar lá na planilha e visualizar.
A diferença de nível do ponto 2 é negativa, então eu já posso colocar menos 0,103. Se eu fizer essa conta aqui, vai dar 99.897. Então, vou lá e já coloco 99.897. Agora, nós vamos fazer por 3, né? Cota do 3. Professora, vai ser como? A cota do 3 vai ser a cota do ponto A mais a diferença de nível do ponto 3. Então, a cota do 3 vai ser igual a 100. Vamos lá ver se é negativa, a diferença de nível. A diferença de nível do ponto 3 é negativa, então já podemos colocar lá, menos 0,069. Se eu fizer esse cálculo, dá 99.931. Então, vou lá e coloco 99.931. E assim eu vou fazendo. 100, a cota do ponto A. A diferença de nível do ponto 4 é positiva, então eu vou somar. Então, a cota do A, do 4, vai ser a cota do A mais a diferença de nível do ponto 4. Então, vai ficar como? A cota do 4 vai ficar 100. Como lá é positivo, vamos lá olhar a diferença de nível. 0,217. Então, eu vou somar. 0,217. Então, a cota vai ser 100,217. Volto lá na planilha e coloco 100,217. A cota do 5, cota do A, que é 100, mais a diferença de nível é positiva, então vai ficar 100,317. Se eu quiser anotar aqui para vocês visualizarem depois, cota do 5 é igual 100 mais 0,317, que vai ser igual a 100,317. A cota do 6 vai ser igual 100 mais... Quanto é a diferença de nível lá? 1,042. Então, também vai somar, é positivo, 1,042. Então, vai dar 101,042. Vou lá e coloco na planilha, 101,042. E o último do ponto 7, a diferença também é positiva. Então, vai ser cota do 7 é igual a 100 mais 1,687. Então, a cota vai ser igual a 101,687 metros, tá, pessoal? A unidade é metros. Então, está aí calculada as cotas. Então, a cota de referência sempre será a cota da estação, 101,687. Então, está aqui calculado as cotas do ponto 1 ao 7 e a diferença de nível direta.